Este é o oitavo dia. O oitavo dia de algo que os livros de história, se ainda houver quem os escreva, chamarão de o ponto de viragem. O ar parece mais pesado hoje. Vocês conseguem sentir isso? Não é apenas o cheiro metálico de notícias ruins que emana dos nossos ecrãs. É uma vibração física, quase sísmica, que atravessa o solo debaixo dos nossos pés. O mundo que conhecíamos há uma semana, aquele mundo previsível onde nos preocupávamos com taxas de juro e o preço do café, evaporou. Estamos no oitavo dia do conflito no Irão, e a situação não está apenas a escalar. Ela está a sair de órbita com uma violência que desafia a nossa capacidade de compreensão. Donald Trump, aquele que muitos acreditavam, talvez ingenuamente, que traria uma nova era de isolacionismo pacífico, acaba de exigir a rendição incondicional do Irão. Não um acordo, não uma negociação. Rendição total. E enquanto o Ocidente prende a respiração, o Oriente move-se nas sombras com uma precisão letal. A China está a enviar componentes de mísseis. A Rússia, numa manobra que espelha friamente as táticas americanas na Ucrânia, está a fornecer dados de inteligência em tempo real para que o Irão possa atingir bases americanas com uma precisão cirúrgica. E no meio deste jogo de xadrez macabro, os mercados de energia estão a entrar em colapso. Os custos de transporte de GNL explodiram uns inacreditáveis 650%. Estamos à beira de um abismo econômico tão profundo que, se olharem para baixo, só verão escuridão. Mas, sinceramente, mesmo eu mal consigo acreditar no que vou dizer a seguir. O colapso econômico pode ser o menor dos nossos problemas nas próximas horas. O que está a acontecer nos bastidores, o que os satélites estão a captar e o que os sussurros nos corredores de Washington e Teherão indicam é que a verdadeira guerra, a guerra sem luvas, começa agora. Vamos parar um segundo e olhar para o que isto significa na prática, na vida real, na vossa carteira e na vossa mesa de jantar. Hoje, neste exato momento, enquanto o mundo tenta processar as imagens de explosões e retórica inflamada, uma bomba silenciosa foi detonada na economia global. Estamos a falar de um aumento de 650% nos custos de transporte de gás natural liquefeito. 650. Deixem esse número assentar na vossa mente. Ontem, ou melhor, na semana passada, alugar um navio-tanque moderno para transportar gás custava cerca de $40 mil por dia. Era caro, claro, mas era gerível. Era o custo de fazer negócios. Hoje, os corretores de navios em Londres e Singapura estão a gritar ao telefone, a suar frio, porque essa taxa saltou para $300 mil por dia. E por quê? Porque o medo é a mercadoria mais cara do mundo. Com o Estreito de Hormuz, aquela artéria vital por onde sangra o petróleo e o gás que mantém a nossa civilização a funcionar, ameaçado de ser fechado, não há navios suficientes. Os comerciantes estão numa corrida febril, quase insana, para garantir qualquer casco que flutue e possa carregar energia, porque sabem o que vem aí. Sabem que a escassez não é uma possibilidade, é uma certeza matemática. E aqui está o verdadeiro pesadelo. O Catar, o segundo maior produtor de GNL do planeta, não está a tentar acalmar os ânimos. Pelo contrário, as suas projeções são apocalípticas. Eles preveem um aumento no preço do gás na ordem dos 400%. Imaginem a vossa conta de luz, a vossa conta de aquecimento, multiplicada por 4 ou 5 no próximo mês. É a diferença entre conforto e pobreza para milhões de famílias na Europa e na América. O meu colega, um analista que raramente perde a calma, enviou-me uma nota esta manhã que me fez parar de respirar por um momento. O petróleo já tocou nos $90, mas isso é apenas o começo. As previsões apontam para $150, o barril em questão de dias. Dias, não meses. Na Alemanha, fala-se já em gasolina a 3 euros por litro. Se o vosso coração já dispara quando vão abastecer o carro hoje, preparem-se, porque o que estamos prestes a ver vai fazer com que os preços atuais pareçam uma pechincha saudosa. Os estados do Golfo, numa coordenação silenciosa, estão a preparar-se para estrangular a produção. É uma tempestade perfeita. Guerra física num lado, guerra econômica no outro, e nós, as pessoas comuns, presas no meio, a ver o nosso poder de compra ser incinerado. Mas por que é que isto nos atinge tão profundamente? Por que é que o preço de um líquido preto, extraído a milhares de quilômetros de distância, tem o poder de nos fazer tremer? Isso leva-nos a uma questão fundamental, uma daquelas verdades desconfortáveis que preferimos ignorar enquanto rolamos pelo feed de notícias em busca de distração. Até que ponto somos realmente livres? Pensem nisso! Construímos sociedades complexas, repletas de tecnologia, arte, filosofia e leis. Orgulhamo-nos da nossa independência, da nossa democracia, da nossa capacidade de escolher o nosso destino. Mas, no fundo, toda a nossa civilização, toda a nossa segurança está pendurada por um fio muito fino. Esse fio é a energia.
Sem ela, a ilusão de controle desmorona-se em horas. Não somos mestres do nosso destino. Somos reféns de recursos. Quando a luz se apaga, quando o transporte para, a fina camada de verniz que chamamos de sociedade civilizada começa a estalar. A política, no seu nível mais cru, não é sobre ideais. É sobre quem controla a torneira que nos mantém vivos. E quando percebemos que a nossa sobrevivência depende de decisões tomadas em salas fechadas por homens que nunca conheceremos, sentimos uma vertigem existencial. É a fragilidade da condição humana exposta na sua forma mais brutal. Percebemos que a estabilidade é uma exceção histórica, não a regra. E falando em decisões tomadas em salas fechadas, voltemos ao homem que está no centro deste furacão, Donald Trump. A narrativa durante a campanha, e mesmo nos primeiros dias, era de que ele seria o presidente da paz, o negociador, o homem que evitaria as guerras eternas. Eu sei o que estão a pensar, mas ele prometeu acabar com os conflitos. A realidade, porém, é muito mais complexa e muito mais perigosa. Trump não está a procurar uma saída diplomática. Ele está a fechar todas as portas, trancando-as e atirando a chave para o oceano. A manchete do jornal Bild foi clara e aterrorizadora. Trump quer a rendição incondicional dos mulás. Isto não é apenas retórica de campanha. Isto é um ultimato de guerra. Na sua plataforma, a Truth Social, Trump escreveu palavras que podem muito bem ser o epitáfio da diplomacia no Médio Oriente. Ele disse, e cito, que não haverá qualquer acordo com o Irão, exceto uma rendição incondicional. Ele fala em escolher um líder grandioso e aceitável para o Irão depois da guerra. Vocês percebem o peso disto? Ele está a falar abertamente em mudança de regime, em desmantelar uma nação soberana e reconstruí-la à imagem e semelhança dos interesses americanos. Ele promete trazer o Irão de volta da beira da destruição para o tornar maior, melhor e mais forte, mas apenas depois da submissão total. E isto significa que o caminho para a paz foi minado. Significa que este conflito não vai durar dias, vai durar semanas, talvez meses, porque o Irão, encurralado e sem saída diplomática, não tem outra opção senão lutar até o fim. O presidente iraniano, Pezeshkian, já respondeu. E a resposta dele não foi um pedido de clemência, foi uma declaração de nova fase de guerra. Ele admitiu que o Irão usou os seus estoques de mísseis antigos nos primeiros dias. Foi quase um aquecimento, uma forma de limpar o inventário. Agora, diz ele, a verdadeira tecnologia da República Islâmica vai entrar em cena. Mísseis Khaybar-Shekan. Armas projetadas especificamente para este momento, para este inimigo. Donald Trump celebrou a redução no número de mísseis iranianos nos últimos 2 dias como uma vitória. O Pentágono reportou menos disparos e a narrativa oficial foi: estamos a ganhar, eles estão a ficar sem munição. Mas honestamente, essa é uma leitura tão perigosamente ingênua que chega a ser assustadora. Ignorar a estratégia do inimigo é o primeiro passo para a derrota. O silêncio dos últimos 2 dias não foi fraqueza. Foi a calma antes da tempestade. Foi o recarregar das armas. Foi a preparação logística para lançar o que eles chamam de fogo do inferno. E se os relatórios de inteligência estiverem corretos, a partir de amanhã, o céu do Médio Oriente vai iluminar-se de uma forma que nunca vimos antes. Mas o que leva um líder a exigir rendição incondicional quando o mundo inteiro está sentado sobre um barril de pólvora? O que se passa na mente de alguém que vê o fogo a alastrar e decide atirar gasolina em vez de água? Isso traz-nos a uma reflexão sobre a natureza do poder e do ego. Muitas vezes, olhamos para a política como um jogo de estratégia racional, onde os atores pesam custos e benefícios, mas a história ensina-nos algo diferente. O poder absoluto, ou a ilusão dele, cria uma bolha de isolamento. Quando um líder começa a acreditar na sua própria lenda, quando a vitória total se torna mais importante do que a sobrevivência coletiva, entramos no território da tragédia grega. A exigência de humilhação do inimigo, em vez de uma resolução pragmática, é um traço de hubris, o orgulho desmedido que antecede a queda. É fascinante e aterrorizador observar como o destino de milhões de pessoas pode ser decidido não pela necessidade, mas pela vaidade. O desejo de ser visto como o vencedor forte muitas vezes cega os líderes para as consequências catastróficas das suas ações. Eles esquecem-se de que do outro lado não estão apenas peças num tabuleiro, mas seres humanos com o seu próprio orgulho, o seu próprio medo e a sua própria vontade de sobreviver. Encurralar um inimigo sem lhe dar uma saída honrosa não é força, é um convite ao suicídio coletivo. E esse suicídio coletivo pode vir na forma de uma tecnologia que o Ocidente subestimou grosseiramente. Vamos falar sobre os mísseis Khaybar-Shekan. O nome, por si só, é uma mensagem: quebrador de fortalezas. Durante anos, analistas ocidentais desdenharam da tecnologia iraniana, chamando-lhe obsoleta, cópias baratas de designs soviéticos. Mas agora,
Os generais em Tel Aviv e no Pentágono não estão a rir, estão a suar. Por quê? Porque estes novos mísseis mudam a equação do medo. Primeiro, eles usam combustível sólido. Para quem não é especialista em balística, explico de forma simples. Mísseis de combustível líquido demoram tempo a preparar. Têm de ser abastecidos antes do lançamento, o que dá tempo aos satélites e drones de vigilância para os detectar e destruir na rampa. Combustível sólido é plug and play. Eles podem ser lançados de caminhões móveis, escondidos em túneis ou debaixo de viadutos, e disparados em minutos. Antes que a inteligência israelita perceba que há uma ameaça, o míssil já está no ar. Em segundo lugar, a manobrabilidade. Os mísseis antigos seguiam uma parábola previsível. A matemática simples permitia que os sistemas de defesa, como o domo de ferro, calculassem onde estariam e os interceptassem. Os Khaybar-Shekan têm ogivas manobráveis na fase final. Eles dançam no ar. Imaginem tentar acertar numa bala com outra bala, mas a primeira bala está a desviar-se ativamente da vossa. É um pesadelo para os sistemas de defesa antimíssil. E terceiro, a precisão e a capacidade de enxame. Eles não precisam de lançar um. Podem lançar centenas simultaneamente, saturando os radares, sobrecarregando os computadores, garantindo que mesmo que 90% sejam abatidos, os 10% que passam são suficientes para causar devastação inimaginável em bases, portos e cidades. Donald Trump e os seus generais podem estar a confiar na superioridade tecnológica americana, mas a guerra assimétrica tem uma forma cruel de nivelar o campo de batalha. Se estes mísseis começarem a atingir os porta-aviões no Golfo ou as infraestruturas críticas de Israel, toda a narrativa de vitória rápida colapsa. E é exatamente isso que o Irão está a prometer: consequências para todos os que se aliaram contra eles. Isto levanta uma questão perturbadora sobre a nossa confiança na tecnologia e na segurança. Vivemos numa era em que acreditamos que a tecnologia nos torna invulneráveis. Temos a búpula de ferro. Temos satélites que leem matrículas de carros do espaço. Temos algoritmos que preveem comportamentos. Mas a guerra, na sua essência, é caos. A estratégia perfeita no papel desfaz-se no primeiro contato com a realidade. Há uma arrogância inerente na crença de que podemos controlar a violência com tecnologia. A história militar é um cemitério de exércitos tecnologicamente superiores que foram derrotados pela astúcia, pela geografia ou pela simples vontade bruta do inimigo. A lição aqui é sobre a ilusão de controle. Construímos muros mais altos e escudos mais fortes, mas esquecemos-nos de que a água encontra sempre uma fenda. A segurança absoluta é um mito. E confiar cegamente que os nossos sistemas nos protegerão é talvez a maior vulnerabilidade de todas. A verdadeira segurança não vem de armas melhores, mas da sabedoria de não criar inimigos que não têm nada a perder. E se acham que a situação com os mísseis é má, esperem até ouvirem o que está a acontecer no Mediterrâneo. Porque o conflito já não está contido no deserto, está a bater à porta da Europa. As notícias sobre Chipre são, possivelmente, o desenvolvimento mais alarmante das últimas 24 horas. E, estranhamente, poucos estão a falar disto com a gravidade necessária. Chipre, uma ilha que para muitos é sinônimo de férias e praias, está agora na linha da frente. Houve ataques de drones e mísseis. A origem? Disputada. Alguns dizem que foi o Irão, outros sussurram sobre operações de bandeira falsa. Mas a origem, neste momento, é irrelevante perante a consequência política. Chipre está a discutir, abertamente e com urgência, a adesão à NATO. O presidente cipriota, num tom que denotava uma mistura de medo e determinação, disse que, se fosse possível, apresentaria o pedido já amanhã. Pensem no que isto significa. Chipre na NATO. Se a ilha for atacada novamente, o que é provável, dada a sua localização estratégica e o uso das suas bases por forças ocidentais, a NATO poderia invocar o artigo 5. Um ataque a um é um ataque a todos. De repente, não é apenas Israel e os EUAR contra o Irão. É a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália. Somos nós. Restamos a falar de uma guerra total entre a Aliança Atlântica e o eixo da resistência no Médio Oriente. Claro, a Turquia, membro da NATO, opõe-se historicamente a Chipre. Mas num mundo onde as alianças mudam ao minuto, como vemos agora, quem pode garantir que Erdogan não será persuadido ou comprado para olhar para o lado? A volatilidade é tanta que o impensável de ontem é a manchete de amanhã. Mas o tabuleiro é ainda maior. E aqui é onde a frieza da realpolitik se torna arrepiante. Não é apenas o Irão a lutar. Se acreditarem nos relatórios da inteligência que estão a emergir, o Irão é a ponta da lança, mas a mão que segura a lança fala russo e chinês. A New York Post e o Washington Post acabam de lançar bombas informativas
A Rússia está a fornecer inteligência vital ao Irão. A Operação Epic Fury, iniciada há uma semana, envolve o Kremlin a passar coordenadas exatas de navios, bases e tropas americanas para Teherão. Percebem a ironia macabra? Os Estados Unidos forneceram inteligência à Ucrânia para matar generais russos e afundar navios russos. Agora Putin está a devolver o favor. É a vingança servida fria, no prato do deserto. Os mísseis iranianos não estão a voar às cegas, estão a ser guiados por satélites russos. E a China? A China joga o jogo longo, não precisa de disparar um único tiro. Está a fornecer os componentes, os kits de montagem para os mísseis, garantindo que o Irão não fique sem munição. Enquanto os CISAs drenam os seus recursos e distraem a sua atenção no Médio Oriente, chegando ao ponto de remover defesas da Coreia do Sul para proteger Israel, Pequim observa e sorri. Eles veem uma América exausta, esticada ao limite. Se eu fosse um estratega em Pequim, estaria a olhar para Taiwan agora mesmo e a pensar: se não for agora, quando? É o cenário de pesadelo. 3 frentes de guerra simultâneas: Europa, Ucrânia, Médio Oriente, Irão e Ásia, Taiwan. O que isto nos diz sobre como o mundo realmente funciona? Diz-nos que somos peões num jogo de xadrez tridimensional jogado por gigantes. A narrativa de bem contra o mal é para consumo público. A realidade é interesse contra interesse. As nações não têm amigos, têm interesses. Vemos países serem usados como proxies, como luvas para não deixar impressões digitais na cena do crime. A Ucrânia, o Irão, Chipre. São campos de batalha onde as superpotências medem forças sem se atacarem diretamente. É uma dança cínica onde o sangue derramado é real, mas as mãos que puxam os cordelinhos estão limpas e seguras em palácios distantes. Perceber isto é doloroso. Tira-nos a inocência. Faz-nos questionar cada manchete, cada discurso patriótico. Mas é uma lição necessária. A manipulação é a moeda corrente da geopolítica. E a nossa responsabilidade cívica começa por não sermos idiotas úteis, por questionarmos quem beneficia realmente com o caos. Quem ganha quando o mundo arde? E falando em quem ganha, chegamos à parte mais suja, mais previsível e mais revoltante de toda esta história. O motivo oculto. Aquele que raramente aparece nos discursos oficiais sobre democracia e liberdade, mas que brilha nos olhos dos investidores e nas salas de guerra. O petróleo. No meio de toda a conversa sobre armas nucleares e terrorismo, a televisão americana começou, quase sem vergonha, a discutir a geografia do petróleo iraniano. Especula-se abertamente sobre a tomada da ilha de Karg. Para quem não sabe, a ilha de Karg, no norte do Golfo Pérsico, é o coração pulsante da economia iraniana. É uma pequena faixa de terra, a 18 milhas da costa, responsável por exportar cerca de 90% do petróleo do Irão. Ouçam bem o que se discute. Se tomarmos aquela ilha, controlamos o Irão. A máscara caiu. Vimos isto no Iraque. Vimos manobras semelhantes na Venezuela. E agora, aqui estamos nós outra vez. O padrão é tão óbvio que chega a ser insultuoso para a nossa inteligência. Donald Trump prometeu ser diferente, prometeu focar-se na América. Mas a máquina de guerra, o complexo industrial militar e os interesses energéticos parecem ter uma gravidade própria que suga qualquer presidente para a mesma velha órbita. Eu confesso que estou exausto. E imagino que vocês também estejam. Há uma sensação de traição no ar. A promessa de paz foi substituída pela realidade do lucro e do poder. Estamos a ver o cenário ser montado para uma apropriação de recursos, em escala massiva, disfarçada de operação de segurança global. E enquanto eles planeiam como dividir os despojos e controlar as ilhas de petróleo, nós ficamos aqui, a ver os preços na bomba subir, a ver a inflação comer as nossas poupanças e a rezar para que um míssil mal direcionado não inicie a Terceira Guerra Mundial. Estamos num ponto de ruptura. A Rússia está envolvida até o pescoço. A China está a posicionar-se. A Europa está em pânico energético. E os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, parecem ter abandonado a diplomacia em favor de uma aposta de alto risco, onde as fichas são vidas humanas. Olhem para o quadro geral. Não se foquem apenas num detalhe. Liguem os pontos. O gás a subir, os mísseis hipersônicos, a inteligência russa, a ambição chinesa, a cobiça pelo petróleo. Tudo isto está interligado numa teia complexa que está a ser esticada até ao limite. E aqui estamos nós, no final deste 8º dia, a olhar para o horizonte e a ver fumo. Não sabemos se o sol nascerá amanhã sobre um mundo em guerra total ou se por algum milagre a racionalidade prevalecerá. Mas a história humana tem um hábito terrível de repetir os seus erros mais sangrentos, apenas com armas mais eficientes. Talvez a maior lição de tudo isto não seja política, mas filosófica. Estes eventos revelam a natureza cíclica da nossa espécie.
Construímos, crescemos e depois, impulsionados pela ganância e pelo medo, destruímos. É como se houvesse uma falha no nosso código genético coletivo que nos impede de viver em equilíbrio por muito tempo. Olhamos para estes líderes, para estas nações, e vemos o reflexo dos nossos próprios demônios, o desejo de ter mais, o medo de perder o que temos, a incapacidade de confiar no outro. A guerra no Irão não é apenas sobre o Irão, é um espelho, e o que vemos nesse espelho é assustadoramente familiar. Enquanto o mundo segura a respiração à espera do 9º dia, resta nos perguntar: seremos sempre assim? Ou será que, à beira do abismo, aprenderemos finalmente a voar em vez de cair? A resposta, infelizmente, não virá de Washington ou de Teherão. A resposta virá das consequências que todos nós teremos de suportar nas próximas semanas. Preparem-se. O mundo mudou, e nós somos as testemunhas involuntárias do fim de uma era e do início violento de outra.